Olá, Paula, tudo bem? Muito Bom, prazer, seja muito bem-vindo à Central System. obrigado. Primeiramente, é um prazer te receber aqui, Paula. Eu fiquei curioso, eu confesso para você que eu fiquei bastante curioso e ansioso também. O que te trouxe até aqui? Como é que você chegou na Central System? Por quê? Bem, Eduardo, eu tenho uma equipe de aproximadamente 30 pessoas, Aham, tá? legal, E eu preciso ter um controle melhor dessa equipe, perfeito. tornar a gestão dessas pessoas mais eficiente. Entendi. Então você tem, eu vou repetir para ver se eu estou entendendo, se a gente está seguindo a mesma linha de raciocínio. Você tem uma equipe hoje, são técnicos em campo, não é isso? Você tem Perfeito. aproximadamente 30 técnicos e E, todos eles vão com esses formulários. Estou vendo que você está e no são formulário. Como é que você formulários. faz isso hoje? Esses formulários são entregues a eles, tá? Legal. Essa equipe, ao retornar, entrega para o meu pessoal Aham. interno e eles fazem toda a digitação em Excel. Legal. Bacana. Então, você tem os formulários, eles vão, fazem checklist em Todo campo. checklist. Maravilha. Retornam para você, só que eu já estou construindo um fluxo, tá? De Perfeito. processos na mente aqui, até pelas nossas experiências e práticas que a gente tem nesse mercado. Quando eles retornam, você provavelmente deve ter uma equipe de administrativo Uma outra digitando, equipe. inserindo isso, ou em RPs, ou na maioria das vezes em planilhas de Excel, né? Perfeito. Eu quero te questionar da seguinte forma, e a gente está aqui num brainstorm, num bate-papo bem descontraído, para que eu possa entender de fato a sua operação. E eu quero te questionar o seguinte, você já parou para pensar que é possível ter o dobro de eficiência nesse processo todo, usando, o que eu quero dizer com isso em miúdos você ter o dobro de resultado financeiro, por exemplo, com o seu mesmo número de funcionários, só porque nós vamos parametrizar e alterar alguns processos internos. Você tem essa consciência? Você está presente para Sim, isso? estou fazendo exatamente isso que eu estou buscando. Legal, maravilha. É possível, é viável e eu vou te mostrar tudo isso aqui, tá? Eu acho que contra fatos não há argumento, eu vou mostrar tudo para você, como nós fizemos isso com centenas de empresas e como que nós vamos fazer com a sua também. Porém, é importante ficar presente para uma chave, eu diria que é a chave do sucesso para a operação. É muito simples. Não é uma frase minha, tá? Isso é uma frase de Albert Einstein. Que insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, Paula? É que o processo, em algum meio dessa jornada, ele terá que ser adaptado. Porque se você continuar fazendo exatamente do jeito que você está fazendo, não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas quem não se adaptar à nova economia vai ruir, vai falir. Quem diria, por exemplo, que Blockbuster, que detinha 95% do mercado mundial de aluguel de filmes, iria falir? Só que as pessoas não deixaram de alugar filmes, Paulo. As pessoas continuam alugando filmes. Quer saber como? Netflix está aí para provar isso, né? O Now, planos de assinatura, agora tem o Amazon Prime. Todos nós, eu e você, continuamos alugando filmes, mas a entrega do produto mudou. Isso se chama adaptar-se à nova economia. As prestadoras de serviços que não tiverem presente para isso, agora, estou falando amanhã, anos 2020, para quem não ficar presente para isso, provavelmente irá falir. Por quê? A velocidade da mudança hoje ela acontece tão rápida e tão exponencial que se você não acompanhar esse timing da mudança, o teu concorrente que acabou de nascer vai sim dominar o teu mercado. Então eu tenho aqui uma apresentação rápida que eu quero expor para você quem é a Central System, né? Por que a gente está trocando essa ideia hoje e como que a gente consegue potencializar para você. Bom, isso aqui é o nosso escritório, você já conhece, você está aqui. Sim. Nós temos a clareza de uma plataforma para uma gestão muito eficiente de quê? Ali em cima, ó, FSM. FSM, igual você tem um conhecimento como ERP, como WMS, esses softwares de gerenciamento, está nascendo através dos smartphones, através dessa possibilidade que está sempre a um braço de distância de nós, está nascendo uma nova categoria chamada FSM, Field Service Management, que é controlar serviços de campo. Exatamente, transcrever o que você tem agora em papel, em formulários físicos, e isso te onera muito, isso te gera muito custos. São custos fixos de impressão, custo fixo de resma de papel, isso tudo é custo fixo que você tem na sua operação hoje. Fora todos aqueles insumos sobre aumento de performance, todos aqueles outros insumos sobre seu ganho de potencial. Por isso que eu asseguro para você, e eu já vi isso acontecer, volto a lembrar, em centenas de empresas, nós fomos responsáveis por implementar isso em centenas de outras empresas, nós conseguimos produzir o dobro do resultado com o mesmo número de funcionários.
Você sabe tanto quanto eu que o grande lance da venda não está no seu valor de venda, está no seu valor de compra. Se você comprar mal, você acaba vendendo muito mal. E a maioria, desculpa, assim como você, está comprando mal, porque tem o HH, hora homem. E quando eu te faço uma pergunta, por exemplo, quanto tempo o seu técnico demora especificamente para executar uma ordem de serviço? Ah, em média... Não estou falando em média. É com exatidão. Essa plataforma ela consegue sim te orientar, te nortear, para que você tenha exatamente o timing da sua operação. Consequentemente, se você tem um time, a gente deixa de olhar o passado. A gente não só olha o presente e a gente evolui para o ponto futuro. Você vai entender tudo que eu estou falando na prática, porque a gente tem uma planilha que vou passar para você. O que a planilha de Excel de fato ela está te mostrando é só o passado. O que o formulário te mostra na hora que você vai digitar lá para o seu ERP com a sua equipe administrativa é só o passado. É aquilo que já aconteceu lá na trincheira, lá no campo de batalha. Estamos eu e você aqui no ar-condicionado tendo essa reunião maravilhosa, mas lá no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, o couro está comendo. Faça chuva ou faça sol. E você só vai saber do que aconteceu agora, provavelmente amanhã, quando a sua equipe de digitação inserir esses formulários numa plataforma e aí você vai olhar. E na planilha de Excel, você só vai ver o passado, também o que já aconteceu. De uma forma muito simplória, eu quero evoluir tudo isso para você. É isso que nós fazemos, tá? Integramos de fato toda a gestão eficiente de uma operação em campo e jogamos para cá. Jogamos para a sua aplicação diretamente no smartphone. Isso nos dá infinitas possibilidades e nós vamos fluir para cada uma delas. A gente integra, por exemplo, o setor da qualidade, faz a integração com o setor de engenharia, faz a integração, por exemplo, com o RH, controle de logística, faz meios de pagamento, conciliações financeiras, por exemplo, eu vou até no seu call center. Então, entende que todo o fluxo da sua operação ele vai ser parametrizado e inserido para as plataformas mobile. Isso vai te dar toda uma gestão. Isso aqui nada mais é do que toda a parte que nós transcrevemos e fluímos, incluindo a parte jurídica, por exemplo. Nós fomos de um cliente, do nosso maior cliente, né, o nosso case de sucesso, nós retornamos para o fluxo de caixa do nosso cliente agora, no ano de 2018, que passou, já vamos virar para 2020 agora, 17,3 milhões. Esse número é real, como é uma empresa de economia mista, é público o número do retorno financeiro que nós geramos, 17,3 milhões só na área jurídica. Porque o corpo jurídico só ia para fazer acordo. Ele fazia uma excelente prestação de serviço, 7, 8 meses depois, o cliente lá da ponta entrava com processo judicial falando: o técnico esteve aqui na minha casa, deixou tudo quebrado, o técnico esteve aqui na minha casa, deixou tudo ruim, e o jurídico só ia para fazer acordo. Por quê? Não conseguia provar. Não mais. Agora, com as nossas plataformas, ele consegue provar exatamente toda a operação, tudo aquilo que está acontecendo, e nós vamos ver pontual, item a item de tudo que acontece. Isso aqui é uma forma ilustrativa, tá? Os setores que a gente atua, por exemplo, na área de engenharia, na área da construção, saúde, facilities, logística, saneamento, desde empresas de óleo e gás a empresas de criação em construção e infraestrutura. Imagina como era um caos, por exemplo, num canteiro de obra. Fazer um diário de acompanhamento de obra, o que evoluiu, evoluiu isso, não evoluiu aquilo, era muito complexo. Com essas plataformas nós conseguimos simplificar tudo com muita facilidade. Então nós estamos evoluindo. Isso aqui nada mais é do que a Central System em números, por exemplo. Hoje temos mais de 4.500 usuários. Estamos presentes em mais de 1,2 milhões de clientes finais. Para você ter uma ideia, é uma estrutura bem interessante. Atendemos a 32 municípios hoje e mais de 700 mil gerenciamentos de processo de serviço. O que eu quero te mostrar é isso aqui, né? Só que eu vou além um pouco. Eu acho que a gente pode sim fazer esse exercício. Eu gosto de brincar, e eu brinco com muita facilidade, que teoria é igual você ir num restaurante e querer matar a fome lendo o cardápio. A teoria, ela funciona até certo ponto. Lembra que eu te falei que contra fatos não há argumento? Então eu quero abrir agora a nossa plataforma em tempo real para saber de fato o que está acontecendo. Deixa eu abrir minha janela aqui do meu navegador. Eu vou puxar ela para esse ladinho aqui, ó, para ficar tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la para cá. Opa, legal, já está ali. Agora vamos buscar aqui, ó. Eu estou online, tá? Eu vou pegar uma operação hoje existente de um case meu
E vamos ver como é que flui essa operação hoje. O que a gente está fazendo? Isso aqui é um controle de acesso através de login e senha. Todo esse controle de acesso, altíssima criptografia, nível de usuários. Você, por exemplo, Paulo, só vê questões pertinentes à sua equipe. Já um outro gestor na sua companhia vai ver pertinentes à equipe dele e quem sabe o CEO, diretoria ou presidência comece a ver uma visão macro, tanto da sua equipe quanto a equipe dele. Isso te proporciona muita segurança para a gente não começar a misturar banana com laranja e também para o seu gestor uma visão macro. Só que, assim como você tem um iPhone aí que eu tô vendo, assim como nessas empresas, a maioria dos softwares, eles são complexos, são difíceis, são complicados de operar. Nós criamos um conceito totalmente inovador, um conceito diferente. Qual conceito é esse? Uma gestão muito fácil. Não adianta só ser uma plataforma extraordinária se ela for complexa de ser utilizada. Não adianta eu te dar uma Ferrari, por exemplo, se você não sabe dirigir. É paradoxal isso. A Ferrari será um belo objeto decorativo e só. O que a gente quer não é isso. Não é só gerar dados para você. O nosso objetivo como Central System, de fato, é gerar resultados. O dado por si só não serve de nada. Não importa aquilo que você sabe. O que importa é o que você faz com aquilo que você sabe. Então, o que você faz com aquilo que você sabe é o que nós estamos propondo aqui. Você vai entender por que eu estou falando de muita facilidade. É simples. Não importa qual é a operação, você vai chegar num resultado final dessa operação, no máximo, eu vou repetir, no máximo, em 2 cliques. Se você tiver que dar mais do que 2 cliques na nossa plataforma para chegar no seu resultado final, tem alguma coisa errada. Como assim, Edu, que você está me dizendo? É simples, vou acessar agora a plataforma para que a gente possa entender como essa fluidez consegue ser tão fácil. Como essa fluidez consegue ser tão dinâmica. Edu, eu consigo chegar num resultado operacional com apenas 2 cliques? Sim, esse exemplo que nós estamos vendo aqui agora, nesse exato momento, é um exemplo real, tá? É o que está acontecendo lá na trincheira, lá no campo de batalha. Eu tenho 1.361 ordens de serviço inseridas na nossa plataforma hoje. Como a gente está gravando no primeiro horário agora da manhã, o serviço começou a ser executado. E tá tudo bem. Olha só, ali ó, 1.361 ordens de serviço foram executadas. Eu tenho 163 ordens de serviço realizadas. Isso dá uma eficiência de 9,77% agora, no período da manhã ainda. E eu tenho uma ineficiência ali naquele campinho vermelhinho, eu vou chegar com o meu mouse lá, ó, 38 ordens de serviço não foram utilizadas. Deixa eu dar um refresh aqui na minha tela. 38 ordens de serviços não foram realizadas. A ineficiência está em 2,79% de ineficiência. E eu tenho ainda pendente, até o final desse expediente, 1.147 ordens de serviço estão pendentes. Detalhe, eu consigo ter um panorama completo de toda a operação e eu não cliquei em absolutamente nada ainda. Olha só, ela vai dando um refresh. Eu não cliquei em nada ainda. Mas, Edu, entendi. Eu consigo ter ali uma gestão à vista, eu consigo saber onde cada um dos meus técnicos está. Tá vendo aqui no mapinha? Sim, sim. Cada um desses técnicos estão aparentes agora, estão visíveis. Cada cor ali é uma equipe. Exato, perfeito, perfeita colocação. Cada cor dessa representa uma equipe. Mas, peraí, será que olhar a operação como um todo, será que olhar, por exemplo, os técnicos é suficiente? Não necessariamente. Para quem gosta de futebol, eu não entendo muito de futebol, mas para quem gosta de futebol, eu gosto de fazer uma analogia bastante interessante. Imagina o seguinte, Paulo, a bola é o centro da atenção no futebol. Quando ela entra no gol, é gol! Né? A bola é o astro do futebol. Você já parou para perceber um detalhe? Já que a bola é o astro do futebol, o que acontece com a bola? O time adversário está vendo a bola. O seu time está vendo a bola. O juiz da partida está vendo a bola. Toda a torcida, tanto do time adversário como a torcida do seu time, também estão vendo a bola. O telespectador que acompanha através da televisão também está vendo a bola. O que eu quero dizer com isso? Que a atenção e todos, naquele presente momento, estão enxergando
a bola. Mas o lance do futebol não é onde a bola tá, é para onde a bola tá indo. Quem consegue saber de fato para onde a bola tá indo, tem vantagem sobre o seu time adversário. Esse é o game, esse é o jogo. Não é onde a bola tá, é para onde a bola tá indo. Aqui eu te mostrei aonde a bola tá. A gente deixou já de olhar o passado, com licença, dos seus formulários. Nós deixamos de olhar o passado e nós estamos olhando o presente, que é onde a bola tá. Para que você esteja 300, 400 passos à frente da sua concorrência, é para onde a bola está indo. Como assim, Edu? É simples. Sem clicar em nada, eu te digo para onde a bola está indo. Eu te digo toda a relação dos seus técnicos que estão mais eficientes. Eu te digo as relações dos seus técnicos que estão menos eficientes. Imagina você receber às 15 horas da tarde de hoje um SMS no seu celular te dizendo o seguinte: Paulo, essa é a lista dos seus técnicos que estão abaixo de 50% de eficiência. No meio do expediente, eu te dei uma ferramenta que você consiga ter proatividade. Se ele está abaixo de eficiência, você vai entender aquela operação. Por que ele está abaixo de 50% de eficiência? E aí você consegue fazer uma redistribuição de jornada de trabalho, você consegue entender a operação e mais. Olha só que interessante. Quando está verdinho, ali em cima a gente está vendo verdinho, está acima de 85% de eficiência. O que significa quando fica acima de 85% de eficiência? Ali, ó, mão de obra ociosa. Tem 2 técnicos que agora, no período da manhã, provavelmente vão almoçar com a sua esposa se eles não forem redimensionados. Lembra que eu te falei lá atrás? O valor de vendas, quando você calculou o teu fator K para vencer aquela licitação para a sua prestação de serviço, você calculou HH, hora homem. E se você tem técnico ocioso na sua operação, adivinha, você está perdendo dinheiro. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Faz total sentido. Eu estou indo na linha de raciocínio correta contigo. Perfeito. Maravilha. É isso que eu quero mostrar para você. Por que eu tenho pessoas tão eficientes e por que eu tenho pessoas, por exemplo, ali eu chamo assim, ó, a tropa da elite, né? O time que joga para ganhar, tá em verdinho. O time que joga para cumprir tabela tá em amarelo e o time que precisa ser trocado ou substituído, quem sabe reciclado, tá em vermelho. Olha quanta gente tá em vermelho. É óbvio, o expediente começou agora, estamos num período matinal. A tendência é que no final do expediente tudo isso fique verde com poucos amarelos. Isso é uma operação saudável, quando você tem 85% de eficiência na sua operação. Tudo isso, eu não cliquei em nada ainda, eu não dei um clique sequer. Nós simplesmente estamos batendo papo sobre o que estava acontecendo e para onde a bola está indo. Eu vou clicar agora em um desses técnicos só para ter uma noção. Não sei, eu vou pegar aleatoriamente. Você quer que eu pegue do verde, do amarelo ou do vermelho? Do amarelo. Vou pegar do amarelo então, qualquer um aqui. Ó. Peguei esse aqui, pum, cliquei nele agora. Não faço a menor ideia de quem seja. Vou pegar o Wellington aqui. Eu quero entender o que o Wellington está fazendo, por exemplo, Paulo. Onde é que o Wellington está agora, nesse momento? Eu consigo saber que ele está exatamente aqui, ó. O que o Wellington já rodou hoje na operação dele, no roteiro de dia? Lembrando, até agora eu só dei um clique na minha plataforma. E eu já começo a ter mais clareza e mais eficiência, visão e controle sobre o que o Wellington está fazendo nesse momento. Edu, interessante. Então eu consigo saber onde ele está, eu consigo saber onde ele já rodou e um pouco além. A gente começa a entender os números do Wellington, que são esses aqui, ó. O Wellington recebeu 14 ordens de serviço hoje, já fez 7, ele não realizou 3, e a gente pode entender por que ele não realizou, e ele tem pendente ainda 4 ordens de serviço. Ou seja, a eficiência do Wellington está em 50% lá no verdinho, ele está ineficiente 21,43%, e ele tem uma pendência ainda de 28,57%. E olha só que interessante, eu consigo saber exatamente o tempo que o Wellington demora para executar cada ordem de serviço. Ele demora 2 minutos para executar uma ordem de serviço. Tá aqui, tá tudo exposto aqui. O que significa é que se ele tem 4 serviços, a gente está no período da manhã, muito provavelmente o Wellington, após o almoço, já esteja disponível. Mais uma mão de obra ociosa que você pode remanejar, reaproveitar. Vamos ver o que o Wellington está fazendo. E aí eu venho para o meu segundo e último clique. Acabou. Eu cheguei no resultado final cirúrgico, visceral, em 2 cliques. Olha só,
O Wellington recebeu isso aqui, já foi comunicado com o ERP, tá vendo aqui, ó, comunicação com o CIB, o ERP interno dele, já foi roteirizado ali para onde ele estava, e o que ele fez de fato? Ele chegou lá e fez essa aplicação aqui, ó. Você consegue ter marca, modelo, tipo de medidor, exatamente do que acabou de acontecer. Se a gente olhar aqui o nosso horário aqui, ó, isso acabou de acontecer. Enquanto a gente está batendo papo, lá na trincheira, lá no campo de batalha, o couro está comendo. Isso é só um exemplo. Lembra, eu não me recordo exatamente quais eram os números que tinha, acho que era 137 serviços executados. Será que nesses 2 minutinhos de bate-papo mudou? Olha lá, ó. 161 ordens de serviço já foram executadas, ou seja, a eficiência subiu, a pendência diminuiu, e aqui começou a vir mais pessoas. Ó. Nós pegamos naquela hora lá uma pessoa que estava em amarelo. Eu quero pegar, não quero nem pegar o Tropa de Elite, eu quero pegar uma pessoa que esteja em sofrimento, não sei. Vou pegar aqui, ó, aleatoriamente, cliquei em alguém. Onde é que esse cara tá agora? Que é o Juan, tá ali. Onde é que ele rodou? Tá ali o roteiro do dia. Recebeu 16. Fez 4, tem pendente 9, não realizou 3. Como é que ele fez ali? Ó, religação de gás por IPG. O que esse Juan está fazendo? Eu não sei, vamos ver. Já comunicou para o Cíbel, no roteiro do mapa, onde ele está. Aqui, o que o Juan executou? Começam a ser carregadas as fotos do Juan. Olha lá, ó, como é que era antes, o que ele mudou, marca, modelo, tipo de medidor, lacre, período da manhã, data de hoje. Tudo isso nós começamos a ter mais controle, eficiência, sobretudo gestão. É sobre isso que a gente está falando. Como ter uma gestão mais eficiente, como você consegue produzir o dobro do resultado em menos tempo. Edu, parece até utopia, Edu, é bom demais para ser verdade. Mas como que você consegue assegurar para mim o dobro do resultado com o mesmo número de ativos? É simples. Eu quero fazer uma analogia com você com algo muito interessante sobre comportamento humano. Isso tem mais a ver com o comportamento humano de fato do que com a própria operação. Quer um exemplo? Nós estamos aqui, nosso escritório fica na Barra, eu passo na Ayrton Senna todo dia. Na Ayrton Senna tem uma placa de trânsito enorme, desse tamanho assim, ó, enorme. Velocidade máxima, 60 km por hora. Mas às vezes eu estou atrasado para uma reunião. E aí meu neocórtex, minha parte racional, quando eu olho a placa e eu estou atrasado para uma reunião, eu passo acima do limite de velocidade. Mesmo sabendo que é uma infração do Código de Trânsito. Estou infringindo o Código de Trânsito brasileiro, ao invés de passar a 60, eu passei a 65, a 70 km por hora. Que seja. Em um determinado momento, eu enxerguei aquela placa, eu vi, mas o meu neocórtex, a minha parte racional, ela age, dizendo o seguinte: Edu, você está atrasado para a reunião e eu passo acima do limite de velocidade. Mas o que a gente precisa ficar presente para isso é que um belo dia coloca a gente chama aqui no Rio de Janeiro de pardal, né? Um radar eletrônico de velocidade. E o que acontece? Não é mais a minha parte racional. Quando eu enxergo o radar, quando eu enxergo o pardal, o meu pé sai automaticamente do acelerador, eu piso no freio e eu passo a 50. Mesmo que eu esteja atrasado para uma reunião. Porque eu tenho determinado tipo de comportamento de forma involuntária pelo meu límbico, irracional, e de forma racional pelo meu neocórtex. É simples. Eu presumo, eu suponho, quando eu vejo o pardal, 7 pontos na carteira, a multa, todo aquele transtorno, quando eu presumo isso, automaticamente, é um movimento involuntário. O meu pé sai do acelerador e pisa no freio. Quer dizer que eu seria multado? Não necessariamente. Quantos de nós já não freou em pardal que nem funcionando estava? Quantos de nós já não freou em pardal que não estavam operantes? Faz sentido isso? É exatamente esse tipo de comportamento que funciona comigo, que funciona com você, também funciona com os seus técnicos. Quando no treinamento e implementação da plataforma, a gente começa a mostrar para o técnico que lá é o time que joga para ganhar, em amarelo é o time que joga para cumprir tabela, e em vermelho é o time que precisa ser trocado ou substituído, adivinha o que acontece? Ele não para mais, não estou dizendo que acontece na sua operação, ok? Mas ele não para mais ali no bar da esquina, ele não demora mais entre translado de um cliente para outro, porque não há nada que passe despercebido aos olhos da plataforma.
Existe um módulo bem interessante na nossa plataforma que nós criamos praticamente o Uber dos técnicos. Quando o seu técnico ele vai fazer um determinado atendimento, o seu cliente final, quem tem que ter o maior carinho e cuidado, ele já recebe um SMS com a foto do seu técnico, a empresa que ele trabalha, a quem ele representa a serviço da companhia, da grande concessionária, se for terceirizado, se a sua mão de obra for terceirizada. E detalhe, onde esse técnico está agora, quanto tempo ele vai demorar para chegar na casa do seu cliente. O seu cliente recebe um SMS e tem todo esse controle aqui, tem todo um acompanhamento no smartphone. E aí é que começa a brincadeira interessante. Quando o seu cliente olha e fala, esse técnico aqui que vem na minha casa, e o seu cliente pode interagir com ele. E esqueci que o técnico ia lá na minha casa hoje. Eu estou numa reunião importantíssima com o Paulo. Eu não posso receber o técnico na minha casa. Tá tudo bem. Ele cancela. No próprio link do SMS, ele cancela ou ele reagenda. Adivinha o que acontece com você, Paulo? Eficiência. O teu técnico não tem que gastar combustível até chegar lá. O teu técnico não tem que ficar, Dona Maria, ih, não tem ninguém, cliente ausente. Você tomou uma proatividade antes que o problema aconteça. Entende como é muito mais fluido e como é muito mais vantajoso você ter uma gestão e um controle além do papel? Além da planilha de Excel? Porque você pode ter tomadas de decisões com muito mais velocidade. Se o técnico não teve que ir no cliente, se o técnico não teve que chegar lá e dar de cara na porta, ele é uma mão de obra que já foi remanejada para a segunda ordem de serviço, para a terceira ordem de serviço, e assim sucessivamente. O que acontece com o teu H, com o teu fator K? Você economizou o desperdício de combustível, você economizou o desperdício de mão de obra, a sua hora homem é melhor aproveitada. É por isso que você consegue, com toda essa gestão, produzir o dobro do resultado. Por quê? Lembra do Pardal? Não há nada que passe despercebido aos olhos da plataforma. Nós controlamos tudo na ferramenta. Nível de bateria, se ele está conectado no Wi-Fi, se ele está no Wi-Fi da Blockbuster, por exemplo, se ele está no Wi-Fi de casa e disse que está chegando no cliente. Já aconteceu isso com você? Você liga para o pô, cara, o cliente acabou de me ligar. Você tá onde, cara? Não, tô chegando. O cara saiu lá de Campo Grande agora. Tô chegando, daqui a 5 minutos eu chego. Aí passa meia hora, o cliente liga de novo. Porra, cadê o técnico? Eu marquei com ele período da manhã. Já vai ser o almoço. Não tô entendendo. E aí você... Já aconteceu isso com você? Certamente. Não acontece mais. Aqui com essa plataforma não acontece mais. Porque o seu cliente não precisa nem ligar para você para saber onde o seu técnico tá. Ele já vai receber um SMS. E caso ele não receba, caso o seu técnico não faça aquele atendimento, você vai saber exatamente. Ele não vai mais conseguir te ligar e dizer o seguinte, não, eu tô chegando, 5 minutinhos eu tô no cliente. E o cara tá lá em Campo Grande ainda. Sabe por quê? Porque quando a gente clicou aqui, eu vou pegar alguém aqui aleatoriamente, sei lá, pegar alguém do vermelho, eu não peguei ninguém do vermelho ainda, pegar alguém do vermelho aqui, ó. Quando você clica, você sabe exatamente onde ele tá. Agora, real time, você sabe exatamente o que ele já roteirizou. Isso aqui já é outro caso, ó. O cara recebeu 19, já fez 9, tem pendente 10 ainda, e olha só, ele fechamento de gás baixa cliente. Deixa eu clicar aqui. Já é um outro caso, um outro cenário, uma outra aplicação, uma outra operação, o que ele foi, quando ele começou, quando ele não começou. Tá carregando as fotos aqui, ó. Olha o nível de maestria, número do lacre que ele colocou, ele fez um fechamento de gás, ou seja, ele passou um lacre lá. Ó, tá ali. No medidor, passou um lacre, arrancou. E tá tudo certo. Então, era 161 ordens de serviço. Será que mudou? Eu não sei. Mas eu acredito que lá no campo de batalha a operação está rolando. Deixa eu dar um refresh na minha tela. 180. Está acontecendo. É essa a possibilidade que você iria demorar 2, 3 dias para saber, fixar, para entender. Muitas das vezes o cliente no dia seguinte te liga enfurecido porque o técnico não foi na residência dele no dia anterior. Tudo isso não existe mais. Isso tudo é coisa do passado. Com o FSM, com essa ferramenta, com essa plataforma de Field Service Management, a Central System consegue potencializar e muito o seu resultado. Agora, Paulo, eu queria saber de você o seguinte, faz sentido tudo isso que a gente está falando? Faz total sentido. Exatamente era a busca Legal. do que eu vim procurar e do início da nossa conversa. Muito bom, Paulo, muito bom. E se eu te disser que a gente consegue, por exemplo, colocar uma equipe mobilizada, toda a nossa equipe de analistas de sistemas, desenvolvedores, para entender do seu negócio
e construir um projeto piloto para você, e você nesse projeto piloto consegue identificar de fato aquilo que funciona para você, e você não vai ter custo nenhum. Te interessa isso? Muito. Você está falando de uma coisa customizada para mim? Exato. Customizada. Exato. Eu vou entender de fato a sua operação, vamos criar uma plataforma específica para você, e todo o custo de infraestrutura, todo o custo de desenvolvimento, nesse primeiro momento, a Central System assume para você. Porque eu entendo que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E essa plataforma só vai funcionar se ela gerar resultado para você. Se ela não gerar resultado para você, tá tudo bem. O custo foi meu, o prejuízo foi meu, o desenvolvimento foi meu, a gente aperta a mão e continua amigo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho a certeza, eu já implementei isso em centenas de empresas, eu tenho certeza que os seus resultados serão potencializados. Aqui, por exemplo, a gente começa a ter, e a gente nem entrou ainda, nem compete agora, mas a área de relatórios, por exemplo, onde a gente começa a entender como está a operação, qual foi a quantidade de peças utilizadas. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do meu Zoom para organizar. Como está os relatórios, quais foram a quantidade de peças utilizadas, quanto tempo, o que acontece na operação propriamente dito. A gente tem, por exemplo, aqui, antigamente era complicadíssimo você gerar um relatório de utilização de peça, agora não mais. Agora a gente consegue ter, por exemplo, um norte de toda a operação que está acontecendo. Enfim, Paulo, eu quero agradecer a sua oportunidade, a oportunidade que você está nos dando como Central System, para que a gente possa, enfim, estruturar ainda mais, nada é tão bom que não possa ser melhorado, ainda mais a sua operação, porque isso tem muita sinergia com a nossa missão. Tá? A missão da Central System, se você entrar lá, centralsystem.com.br, é exatamente isso. A nossa missão é superar as expectativas dos nossos clientes para que eles se tornem mais competitivos nos seus mercados. Eu quero que você, Paulo, se torne mais competitivo no seu mercado, para que você tenha maior rentabilidade na sua empresa. E imagina como isso vai soar para você, por exemplo, para a sua diretoria, quando você apresentar os seus números e falar para a sua diretoria o seguinte: olha, meu diretor, eu aumentei em 40%, estou sendo conservador, hein? Eu aumentei em 40% o resultado financeiro da nossa operação porque eu adotei essa plataforma aqui. Quem sabe você é promovido no seu trabalho? Quem sabe você é promovido de cargo? É exatamente isso que essa plataforma faz. Ela começa a entregar para você possibilidades de crescimento. Não só crescimentos financeiros, que é muito bom, se você é um empresário, dono da empresa, isso já gera mais resultado para você, mas em crescimentos no seu setor também, na sua área. Então eu quero te agradecer. O nosso próximo passo agora, Paulo, obrigado, é fazer com que a nossa equipe vá até o seu chão de fábrica, vá entender, transcrever esses seus formulários, por exemplo, para uma plataforma mobile, e a partir daí um processo de homologação em campo. Nossos analistas e desenvolvedores vão junto aos seus técnicos, começam a parametrizar tudo e colocar essa operação para rodar. Ótimo. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, foi um prazer te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado. Forte abraço, sucesso para todos nós. Obrigado.